Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão. Vamos falar muito sobre o Flamengo. Existe uma instabilidade clara no momento em relação ao trabalho de José Botto. O que ele precisa fazer para mudar isso? O Fla precisa buscar um jogador com as características do Gerson? Quais deveriam ser as prioridades do Flamengo neste mercado? Quantos jogadores o Mengão precisa contratar nesta janela de transferência? Bem-vinda, Mariana. E aí? Existe uma instabilidade clara nesse momento em relação ao trabalho do José Botto. O que ele precisa fazer para mudar isso? Bom, eu acho que é importante que neste momento o José Botto tome decisões populares. Existe uma parte clara da torcida do Flamengo que não está mais confiando nele como estava no início da temporada. Acho que é importante ele buscar decisões onde vai agradar a maior parte da torcida. Acho que seria um ponto que poderia fazer com que ele ganhasse alguns pontos, principalmente que neste momento existe uma clara desconfiança em cima do trabalho dele, das decisões no qual ele está tomando. E também, se a gente for ver, no mercado de transferência do Flamengo, então acredito eu que quanto mais o José Botto tomar decisões que vá agradar a opinião da torcida, seria muito importante, até porque assim, existe, claro, uma instabilidade nesse momento no Flamengo. E como a gente sabe, o Flamengo e crise vivem praticamente lado a lado e muitas vezes acontece praticamente em todas as temporadas do Flamengo. Nesse momento é esta situação, então acredito eu que o José Botto precisa tomar decisões populares se ele quiser ter uma sequência grande no Flamengo ou até o final da temporada e quem sabe até o final do contrato dele. Bom, eu acho que nesse momento o José Botto precisa ir ao mercado de janela de transferência e contratar jogadores que mudam o patamar do time do Flamengo, jogadores mais conhecidos, jogadores mais famosos do que jogadores considerados apostas. Acho que nesse momento o Flamengo precisa contratar esses jogadores, até mesmo para trazer mais tranquilidade ao trabalho do José Botto e tranquilidade mesmo em relação à torcida, porque, querendo ou não, quando se contrata um jogador mais conhecido, claramente se cria grandes expectativas por essas contratações. Quando se contrata jogadores não tão conhecidos, é claro que tem as expectativas, mas normalmente essa expectativa é mais baixa. Acho que ele precisa sim contratar esse jogador, especialmente em certos setores do campo do Flamengo ali, que é fundamental até mesmo para melhorar o time titular do Flamengo. Eu nem falo em relação ao elenco, eu falo o time titular do Flamengo. Acho que outra coisa que ele tem que começar já a abrir negociação é a renovação de contrato com o De Arrascaeta. O contrato do De Arrascaeta termina no final do ano que vem e ele é um jogador muito importante para o Flamengo e seria muito bem visto e seria uma ótima notícia para o Flamengo conseguir, por exemplo, a renovação de contrato com hoje o seu principal jogador até aqui na temporada, ou nesse momento da temporada, com certeza o Arrascaeta é o jogador do Flamengo mais importante. Então, assim, essas são duas coisas. É claro que diretor de futebol faz muitas coisas, obviamente, além de contratações, mas eu acho que isso seria duas coisas que, se ele fizer, tende a melhorar demais a questão do ambiente no Flamengo. O Flamengo precisa buscar um jogador com as características do Gerson ou alguém exatamente para o setor que ele atuava. Bom, o Flamengo precisa de alguém para o setor, mas não necessariamente alguém com as características do Gerson. Eu acho que o Flamengo precisa buscar, por exemplo, um meio-campista que possa atuar pelo lado direito, que possa sim ocupar o setor do Gerson, mas não necessariamente precisa ser com as características. Por que eu digo isso? Porque eu acho que o Flamengo precisa sim de um meia pela direita, mas um jogador que tenha mais gols, mais assistência, que crie mais oportunidades. Não precisa ser um jogador que jogue, por exemplo, de volante, um jogador que marque tão bem como, por exemplo, o Gerson marcava, um jogador forte, como era as características do Gerson. Eu acho que é mais importante que o Flamengo busque alguém para o setor do que necessariamente alguém com as características do Gerson. Seria muito interessante se o Flamengo conseguisse buscar um meio-campista que pudesse sim ser titular pelo lado direito, até porque assim não mudaria tanto a característica do time principal do Flamengo, que neste início de volta de Campeonato Brasileiro com certeza vai modificar um pouco, principalmente se a gente for ver que provavelmente o Felipe Luiz vai acabar tendo que utilizar 2 pontas nessa volta do Campeonato Brasileiro, já que o Flamengo ainda não contratou nenhum jogador. Acho também que o Flamengo precisa sim contratar um jogador ali para jogar de meia pela direita, com características de meio-campista e um meio-campista mais ofensivo do que o Gerson era no Flamengo.
Porque assim, o Flamengo tem 2 atacantes que jogam ali, que é o Gonzalo Plata, que é o Luiz Araújo, e até mesmo o Michel pode jogar ali, mas são jogadores com características mais parecidas, atacantes de velocidade, de drible, essas coisas. Acho que o Flamengo necessita muito ter um meio-campista jogando ali pelo lado direito, como por exemplo, o Flamengo já teve com o Everton, o Ribeiro, o Fluminense, por exemplo, tem John Arias. O Botafogo no ano passado tinha Thiago Almada, mas o Thiago Almada jogava mais pela esquerda. Mas assim, esses jogadores com características assim, de mais criatividade, assim, como o Gerson também tinha. Só que assim, o Gerson era um meio campista que, embora fosse muito criativo, o Gerson não fazia muitos gols e também não dava muitas assistências. Pelo menos neste ano dá pra dizer assim, com certeza. Mas assim, o Flamengo eu acho sim que precisa assim, um meio campista criativo, assim como era o Gerson, mais um meio-campista que marque mais gols, dê mais assistências, porque o Flamengo precisa que o seu ataque ali, o quarteto, especialmente o quarteto ali de ataque, todo mundo ali marque um bom número de gols, para o Flamengo não ter só um jogador marcando gols ou só 2 jogadores marcando gols. Então é importante que vários jogadores marquem gols. Quantos jogadores o Fla deveria contratar nesta janela de transferências? Bom, no mínimo o Flamengo precisa buscar 4 jogadores, mas o ideal seria 5 jogadores. Porque acredito eu que o Flamengo precisa sim buscar um volante. Acho que é muito necessário, principalmente depois da lesão do Pulgar. Se o Pulgar não tivesse se lesionado, aí pra mim o Flamengo não necessitaria de um volante. Acho que o Flamengo teria uma boa quantidade de volantes e boas peças para revezar tanto no time titular quanto no banco de reservas. Infelizmente, o Eric Pulgar se lesionou, então eu acho muito necessário que o Flamengo busque um volante, na minha opinião, um segundo volante que possa também atuar de primeiro volante, quero deixar bem claro. Mais para frente, eu acho que é importante que o Flamengo busque um camisa 10, por motivo do todo mundo já sabe. É importante, principalmente, que a gente não vai ter De Arrascaeta no primeiro jogo das oitavas de finais da Libertadores, então é importante que o Flamengo tenha esse jogador. O outro jogador que eu acho muito importante é um atacante pelo lado esquerdo, um ponta que possa atuar pela esquerda, um ponta que marque gols, que dê assistência, um jogador que realmente a gente olhe e possa confiar que será um dos jogadores que mais vai marcar gols nesse time do Flamengo. Então é muito importante que este setor, a ponta esquerda, o Flamengo busque um jogador realmente que possa mudar o patamar da equipe do setor ofensivo. Aí eu já citei 3 jogadores. Acho que também importante seria contratar, como eu já citei, um meio-campista pelo lado direito, que seria no setor do Gerson. Então, assim, o ideal seria 4 peças. Melhor dizendo, o mínimo seria 4 peças, essas que eu citei. Volante, meia pela direita, um meio-campista, como um 10 e um ponta esquerdo. Mas o ideal seria um quinto jogador, que ou seria um centroavante ou seria mais um meio-campista, porque eu acho que é importante que o Flamengo, quanto mais meias o Flamengo tenha na equipe, seria o ideal. Aqui deixando bem claro que nessa lista que eu estou fazendo, por exemplo, não tem um lateral direito, que pode acontecer, e aí sim entraria mais um na minha lista, porque se o Wesley for vendido, obviamente o Flamengo vai ter que ir ao mercado e buscar um lateral direito, mas deixando bem claro que nesta minha lista que eu fiz, não tem, por exemplo, a contratação de um lateral direito. Então, o mínimo é 4 peças, o ideal seria 5. Pois é, na minha opinião, o Flamengo tinha que contratar de 4 a 5 jogadores, e isso sem contar a lateral direita, pois o Wesley ainda continua sendo jogador do Flamengo. Aí sim, se ele sair, aí seria mais um jogador, mas eu acho que assim, no caso ali na lateral direita, então assim, eu acho que o Flamengo precisa de contratar de 4 a 5 jogadores. Seria muito interessante que alguns jogadores contratados conseguissem jogar em mais de uma posição, por isso eu disse 4 a 5 jogadores, porque se você tiver um jogador que consegue jogar ali de reserva ali do Arrascaeta e também por um dos lados do campo, seria muito interessante. Aí você não teria necessidade de contratar 5 jogadores. Então eu vejo que o Flamengo precisa contratar um ponta esquerda, atacante pelo lado de campo. O Flamengo precisa contratar um reserva para o De Arrascaeta. Na minha opinião, o Flamengo precisa contratar um substituto para o Eric Pulgar, que seria um volante mais marcador, um primeiro volante, que tenha qualidade na saída de bola, mas que tenha muita qualidade especialmente na marcação. Acho que o Flamengo poderia sim contratar um substituto ali, um meio campista ali para o lugar onde jogava o Gerson, ali na posição do Gerson. E acho que o Flamengo, assim, na minha opinião, pelo que tem acontecido até aqui no ano, o Flamengo deveria buscar contratar um atacante. Mas esse atacante poderia, por exemplo, dependendo de quem for o jogador, o Flamengo poderia contratar um atacante que joga pelo lado de campo e de centroavante. Aí o Flamengo não teria necessidade de contratar exatamente 5 jogadores. Quais deveriam ser as prioridades do Flamengo neste mercado? Bom, eu acho que tem 2 prioridades claras, na minha opinião.
mas eu vou citar mais uma terceira, mas para mim tem duas prioridades que são claras. Um camisa 10, um jogador que possa atuar no setor do De Arrascaeta. É muito importante que o Flamengo busque a contratação desse jogador e que não seja qualquer jogador. É muito importante que esse jogador, caso seja contratado, chegue e faça a diferença no time do Flamengo e também que ele possa atuar, além da posição de camisa 10, ele possa atuar para um dos dois lados do meio de campo. É muito importante, na minha opinião. Um ponta esquerda, um atacante pelo lado esquerdo, eu acho que talvez seja a maior prioridade que o Flamengo tem que ter nessa janela de transferência. E se tem uma contratação que, na minha opinião, precisa ser o grande jogador dessa janela de transferência, precisa ser esse ponta esquerda. Não pode ser uma aposta como o Flamengo estava fazendo. Não. Precisa ser um jogador, um atacante de velocidade, driblador que realmente faça a diferença, mas que marque gols e dê assistência. Para mim, é ali nesse setor que o Flamengo tem que fazer o maior investimento possível. E a terceira prioridade, que ao menos eu considero, seria um volante. Eu acho que o Flamengo precisa de um volante, com certeza, porque o Pulgar vai ficar de 2 a 3 meses fora. O Flamengo tem dois jogadores no banco de reserva, que é o Alan e o Everton Araújo, mas que também não dá para confiar tanto assim. E aí se resume-se a Jorginho e De La Cruz, e a gente está falando de um volante que já tem 30 e poucos anos, que em algum momento terá que ser poupado, e o outro é o De La Cruz, que é um jogador que infelizmente se lesiona demais. É muito bom jogador, mas na maior parte da temporada está lesionado. Então é importante que o Flamengo busque essa contratação. Então, assim, seria mais ou menos no meu top, assim, a primeira prioridade precisa ser um atacante esquerdo que marque gols, muito importante. Para mim tem que ser a principal contratação do Flamengo, depois um camisa 10 e depois um volante. Essas seriam as minhas prioridades. Bom, na minha visão, o Flamengo tem... Eu penso que o Flamengo tem, das prioridades, eu acho que duas posições para mim são prioridades. Primeiro, ponta esquerda, para mim, assim, porque quem está jogando ali não está jogando bem em 2025. É claro que tem alguns momentos, algumas partidas que vai bem, mas dá para dizer hoje, por exemplo, que fica até difícil a gente saber quem é o ponta esquerda titular do Flamengo, visto que na Copa do Mundo de Clubes quem estava jogando ali de ponta esquerda era o Luiz Araújo, e agora o Luiz Araújo vai jogar de ponta direita, muito provavelmente. Então, assim, o Flamengo hoje não tem nenhum jogador ali que joga normalmente ali, que na maioria das vezes que é destro, que joga naquela posição, que esteja se destacando. Muito pelo contrário, ninguém está se destacando. Então concordo com a Mariana, essa é a principal contratação na minha visão que o Flamengo tem que fazer, e tem que sim contratar um jogador que marque sim um bom número de gols para ajudar a Arrascaeta, a Pedro, Bruno Henrique, quem estiver jogando de centroavante. Ou Gonzalo Plata também, que pode estar jogando de centroavante. A outra prioridade, na minha opinião, é um reserva ou alguém que dispute posição com o De Arrascaeta. Você vê claramente que nos jogos do Flamengo, quando o Arrascaeta sai, muitas das vezes o Flamengo muda a formação para um 4-2-4 e modifica totalmente o estilo de jogo do Flamengo. E com isso o adversário muitas das vezes tende a ter bem mais a posse da bola. Por quê? Porque o Flamengo está com 4 atacantes. Mesmo quando o Flamengo está vencendo a partida, o Flamengo está com 4 atacantes. Por quê? Porque o Flamengo não tem outro jogador com as características de camisa 10 do De Arrascaeta. E aí o Flamengo do Felipe Luiz fica jogando com 4 atacantes, porque o Felipe Luiz, por exemplo, não coloca o De La Cruz para jogar de camisa 10. E eu, nesse caso, assim, eu não vou nem discordar, porque eu não acho que o De La Cruz jogue bem de camisa 10. Eu acho que ele joga muito melhor sendo o segundo volante do que de camisa 10. Então, assim, quando sai o Arrascaeta, o Flamengo modifica muito, porque o Flamengo fica sem camisa 10. Então, assim, se na ponta esquerda o Flamengo tem jogadores para jogar ali, mas não estão jogando bem, no meio de meio campista ali de meia criativo, o Flamengo não tem ninguém com as características do Arrascaeta, e aí quando joga ali, quem joga ali normalmente é um atacante. Além dessas duas posições, outra posição que essa para mim são as duas grandes prioridades do Flamengo, mas uma outra posição que eu acho que tem que ser olhada com carinho é a posição de volante. O Flamengo tem agora o Eric Pulgar, que está com uma lesão que vai ficar 2 meses fora, pode ser até que fique mais do que 2 meses fora, e com isso o Flamengo só vai ter ali para jogar de volante o De La Cruz, o Jorginho, o Alan e o Everton Araújo. E até o Gerson, que podia jogar de volante, saiu. O Gerson saiu, então assim, hoje o Flamengo não tem mais o Gerson e não tem o Eric Pulgar por um bom tempo. Então o Flamengo hoje tem 4 volantes. É um número que, assim, razoável, mas podia ser um número maior, podia ser 5 volantes, que na minha visão é o número ideal para se ter num elenco de volante. Só que a gente tem que lembrar que desses 4 volantes, um desses volantes é o De La Cruz. E o De La Cruz normalmente sofre algumas lesões no decorrer da temporada. Imagina se o De La Cruz sofre uma lesão nesse tempo que o Eric Pulgar está fora. O Flamengo vai ter que ficar jogando várias partidas em competições diferentes só com 3 volantes, se o De La Cruz se machucar. E é bom lembrar que
Nessas partidas que o Eric Pulgar não vai jogar, serão várias partidas do Campeonato Brasileiro, serão as oitavas de finais da Copa do Brasil e as oitavas de finais da Libertadores. Então, na minha opinião, o Flamengo tem sim que olhar com muito carinho em buscar contratar um volante, na minha visão, um primeiro volante mais marcador, mas que também tenha qualidade no passe. É isso, gente. Até a próxima.